Atenção, internautas do Portal Process. Em 5 segundos, mais uma transmissão ao vivo. Muito bem, voltamos a falar ao vivo aqui no Portal Hora 1, no Portal Process. Agora são 9 horas e 32 minutos, estamos recebendo aqui em nossos estúdios Aparecido do Carmo de Souza, o Cidinho. Tudo bem, Cidinho? Bom dia. Bom dia a você, Fábio, bom dia a todos que estão acompanhando aqui o Portal Hora 1, Portal Process. Parabéns a você, é uma alegria estar aqui, um prazer. E parabéns a você pelos investimentos, por aquilo que você acredita, se dedica, esse profissional que você é. E agora aproveitando todo esse boom aí, vamos dizer assim, das redes sociais, e você, ao vivo, poder estar dialogando com a comunidade, com aqueles que estão, os internautas, que acompanham aqui o teu portal. Parabéns, Fábio. Obrigado, Cidinho. Graças a Deus, falando em redes sociais, nós temos 25 mil amigos da rede social. Então, todas as matérias nossas, essa matéria também agora está ao vivo no Portal Process. São quase 1.800 e poucas pessoas online nesse momento, assistindo a gente, mais o pessoal que está no YouTube. E depois a matéria pronta será compartilhada no Portal Process, que tem uma audiência extraordinária, graças a Deus, e também com os 25 mil amigos lá do Facebook. Então, muita gente vai ver aqui a sua participação conosco, Cidinho, que desde já agradeço. Que bom, precisamos caprichar. Cidinho, é o seguinte, o povo merece. Seguinte, o assunto, evidentemente, é o processo de admissibilidade do impeachment que foi votado naquela sessão dantesca, naquela coisa horrorosa que a gente viu no domingo. Digo dantesca e horrorosa, não no sentido do resultado, porque isso é você quem vai falar, mas aquele espetáculo que a gente viu, que foi deprimente. Acho que o que serviu, até discutia isso no outro meio de comunicação, as pessoas dizem que foi importante, o Brasil, o povo brasileiro, poder acompanhar esse momento importante da vida do nosso país. Evidentemente que a importância se dá às avessas, mas tem sim o grau de importância. Entre eles, o povo conhecer, ficar indignado em saber como tão mal representados somos, infelizmente. Ainda assim, escolha nossa, digamos assim. Pois é, evidentemente que nós não podemos generalizar. Sim. E aí eu não estou generalizando e nem partidarizando, Mesmo entre aqueles que votaram pelo sim, existem parlamentares que tinham uma convicção por aquela opção, embora discordamos, mas nós respeitamos, mas representa bem aquilo que pensa, a questão ideológica, a questão de vontade de ter um país de acordo com aqueles princípios que defende. Agora você vê que a grande maioria foi realmente uma sabotagem que, ao meu ver, justifica, inclusive, aquilo que nós argumentamos e a gente resume numa única palavra, um golpe. Você continua ainda afirmando essa situação. Cidinho, em cima disso, até antes da gente trazer para o âmbito local, em cima disso, essa ideia do golpe, mesmo tendo passado pelo Supremo, mesmo tendo passado pelas comissões, ainda a impressão que você tem é essa de golpe? Não é nem a impressão, é a convicção. Veja só que foi todo orquestrado. O que o Supremo Tribunal Federal entendeu é de que, efetivamente, está previsto na Constituição a possibilidade do afastamento da presidência da República, daqueles que exercem cargos executivos, e mesmo os ministros do Supremo Tribunal Federal. Agora, para iniciar um processo de afastamento, é necessário, a Constituição é clara, está lá no artigo 85, é necessário que haja dolo, que haja crime de responsabilidade. Dolo é a intenção. Isso, a intenção de fazer um crime de responsabilidade daquele agente, daquele chefe do executivo, no sentido de lesar o erário público, no sentido de desviar do interesse público. Ou seja, o chefe do executivo que malversou o dinheiro público de forma proposital, um roubo, ou alguma coisa que efetivamente justificasse, sobre o aspecto penal, algo que pudesse iniciar um processo de afastamento. Agora, evidentemente, o fato de ser proposto por uma comissão viciada, acordada com o presidente, uma comissão especial, que
consequentemente, elaborou um relatório, né? E uma comissão que teve uma grande interferência e manipulação do presidente da Câmara, que é indiciado, né, pelo Supremo Tribunal Federal. Muitos daqueles que estavam na comissão especial e dentro do plenário, parlamentares, indiciados na Lava Jato. 35%, né? Se não me engano. Pois é, então, você veja. Então, é isso. Agora, obviamente, tem autonomia de propor. Desabonaria o outro. Eu digo assim, o fato da pessoa estar indiciada, ela não conseguiria ver o crime de outra? Uma coisa não pode. No exercício do mandato, ela está exercendo o mandato, então sem nenhum problema. O fato é que isso, eu estou com isso dizendo, dando vamos dizer assim, os trilhos de justificar aquilo que nós dissemos que é um golpe. Quer dizer, foi uma decisão política orquestrada pelo presidente da Câmara e pelo vice-presidente da República. Uma dupla que formatou todo esse processo. Então, até agora eu não tinha compreendido exatamente quando vocês falam golpe, então é nesse sentido. Exatamente, é nesse sentido. Porque a impressão que passa que a gente vê nas redes sociais, que a gente vê na grande mídia, é que vocês chamariam de golpe o impeachment, que está previsto na Constituição. Absolutamente. Em golpe seria a orquestração do vice-presidente Michel Temer e do presidente da Câmara, o Eduardo Cunha. Porque você veja bem, o que está nos autos é o fato das chamadas pedaladas fiscais. Né? O vice-presidente também assinou decreto nesse sentido. Né? Os decretos dele foram de empréstimo ou foram de pedalada? De pedalada. Né? Pedalada fiscais. Em algumas ausências da presidente Dilma, os decretos autorizando recurso para pagamento, por exemplo, no caso da presidente Dilma, a questão do Bolsa Família, né? Teve também uma questão direcionada ao Plano Safra, que outros presidentes anteriores também fizeram, que a maioria dos governadores também fizeram. Né? E, no entanto, não houve nenhum os autos do processo que foi admitido pela Câmara e que a comissão especial fez um relatório, trata-se disso. Aí eu perguntava esses dias, perguntei ontem numa reunião que fiz, vocês, quantos deputados, na hora de votar sim pela admissibilidade, discutiram os autos? Você viu que eles falaram da mãe, do filho, da tia, da avó, não é mesmo? Foi. De Deus, da igreja, do pastor, não é? Mas não falaram dos autos pelos quais ele estava dizendo, eu vou votar sim porque está nos autos que houve crime de responsabilidade e explicar por que houve crime de responsabilidade. E mesmo tendo havido esse crime ou não, a postura deles mostrou que eles não estavam completamente às avessas daquilo que estava nos autos. Foi um escândalo para o país e internacionalmente. Um ex-dirigente de um clube, como é que é o nome dele? O Sanches, né? André Sanches. Ele falou que não sabia, nem sabia o que estava votando, não é isso que ele disse lá? Pois é, ali a gente ouviu de dele, tudo, né? Cada absurdo, né? Puxa vida, é um retrocesso muito grande. E você veja que, eu estava dizendo do tio, da tia, da avó, e outros diziam também da corrupção, acusavam o presidente Lula, acusavam o presidente Dilma, e falava algo da Lava Jato, da Petrobras, do Mensalão, mas nos autos do processo, no que dizia respeito não era aquilo que estava discutindo. Não foi feito. As questões relacionadas ao presidente Lula, está lá no Ministério Público Federal, está lá no STF, as demais questões relacionadas à corrupção está lá na Operação Lava Jato, não é? Está fora. Em si, a presidente da República, nos autos, não tem nada dizendo dela de mensalão, de petrolão. Até há especulações, houve lá a delação do senador Dilcídio, que disse algumas coisas, mas isso também não foi para os autos. Também não constava. Exatamente. Eu percebo que você, como advogado, agora você se atém bem a essa coisa dos autos, né, naquela situação. Pois é, vai pegando agora hábito, vai pegando esse hábito. Pois é. Mas então é nesse sentido que a gente diz que há o golpe. Não é? E aí você veja que, e mais do que isso ainda, a abertura do processo, quando o presidente Eduardo Cunha aceita, né, a denúncia feita pelos juristas Hélio Bicudo, Reale e a Janaína, ele aceita essa admissibilidade, né, ou melhor, ele aceita abrir o processo, criar a comissão, quando os parlamentares do PT se negaram a fazer conchavo com ele para não abrir a comissão de ética contra ele, para apuração
das denúncias que ele sofreu. Então, os parlamentares do PT disseram sim a investigar o presidente Eduardo Cunha. Ele disse sim e você acha que a iniciar o processo da presidente Dilma. Presidente Até Dilma. então ele não havia aceito nenhum. Houve várias solicitações de abertura de processo de impeachment. Tem várias, não é apenas essa, contra a presidente Dilma. Mas aí acatou essa. Certo. Então está aí o golpe. Agora, o Congresso Nacional, em nome de Deus, da igreja, do tio, da avó, não é? Eles votaram pela admissibilidade do processo. Agora o Senado... E efetivamente não é o impeachment ainda. Não, é o Senado quem vai fazer o trabalho de sim ou não. Isso. Agora o Senado vai ter, obviamente, mais uma condição jurídica do processo. Evidentemente que todos os senadores também são agentes políticos e é formado por composição de partido político. Então, nós estamos numa condição de extrema vulnerabilidade. Mesmo com a condução do Ricardo Lewandowski, presidente do Supremo Tribunal Federal, isso. Ainda você acha que a política é o que vai fazer toda a diferença formatação anterior, quem vai fazer é os senadores. É a comissão inicial, depois o plenário. O presidente do Supremo, pura e simplesmente, vai conduzir o processo de julgamento, né, de votação do relatório final. Depois a votação em plenário vai ser o Renan Calheiros, quem preside normalmente. Não, a votação final para a possibilidade de afastamento, que exigirá 2/3 do Senado, será conduzida pelo Lewandowski. Também não vai ser pelo Lewandowski? Sim, a decisão final por ele. Vai ser por ele, eu pensei que era pelo Renan. Então, mas aí você vê que ainda assim é um conjunto de partidos que, infelizmente, isso é muito perigoso. Né? Eu estou dizendo assim que quando a gente fala da questão do golpe, não é apenas em relação à presidente Dilma, não é isso, não é a pessoa. É o que ela representa. Ela representa o resultado democrático das urnas em 2014. Né? E aí, desde o final das eleições, da apuração das eleições de 2014, que a oposição, né, setores da oposição não aceitaram o resultado. Mas você concorda que a governabilidade dela não existia mais? Sim, então, isso que é o perigo para a democracia. Você veja bem, vai haver aí, se haver a posse do presidente Michel Temer, que eu também não sei há quanto tempo se sustenta, porque também contra ele existe... Pela sua fala, você já está admitindo, então, o processo de impeachment como certo. Existe solicitação. Se não houver 2 pesos e 2 medidas, será aberto processo de impeachment também ao vice-presidente Temer. Mas você acredita, do jeito que você está falando, que a Dilma, então, são favas contadas que ela vai ser impedida? Não, a gente entende que há uma vulnerabilidade muito grande, ainda há esperança. Do jeito que você falou, você já falou, o Michel Temer assume. Ah, sim, não. Não, tudo bem, talvez a colocação foi errada, mas o fato é que a condição vulnerável que nós estamos, dado a composição das forças de oposição, que se consolidou nesse processo que está se indo. Se isso ocorrer, né, se ocorrer o afastamento da presidente Dilma, e não houver 2 pesos e 2 medidas, em tese haverá também esse processo de impeachment. E aí nós estamos bem. Pois é. Quem assume? Então veja bem Eduardo você. Cunha assume a por mais dificuldade que estamos tendo, eu digo, é um golpe à democracia, porque não se respeita o resultado, considerando essa lógica que nós temos, não é? Embora o impeachment esteja na Constituição. Embora o impeachment esteja lá. Se a presidente Dilma houvesse cometido algo nitidamente claro, né, que houve desvio de recurso, por exemplo, e foi depositado no exterior, por exemplo, como o caso do presidente da Câmara, né, que está lá presidindo, inclusive, a Câmara, né, que você viu que vários parlamentares disseram isso. Então, aí sim, mas nesse caso... E aí a questão da democracia. Então, toda vez que um governo estiver ruim, toda vez que alguém for eleito e a oposição se consolidar numa maioria e o governo tiver com dificuldade, corre-se um risco de ser afastado. Mas você concorda Isso é perigoso para a democracia. Sim, né? Mas você concorda que a governabilidade está, mesmo ela ficando no cargo, não tem condição mais, ou na sua opinião ainda tem como reverter esse caso de não governabilidade do Brasil? Eu acho que deve se fazer um exercício muito grande. A própria presidente Dilma dizia, né, na expectativa de que vencesse no domingo passado, ela dizia, na segunda-feira estaremos abrindo para todos os segmentos de bem da sociedade para a gente fazer um governo de união para o Brasil. Né? Ela dizia algo mais ou menos nesse sentido.
Olha, é difícil, não, é difícil. Mas, o desgaste é grande. Mas, o desgaste seria grande, mas aqueles que ficaram até na boca da urna para votar sim no impeachment, nos cargos, no governo, certamente uma semana, duas depois, se não houvesse admissibilidade, eles votariam. Entendi. Se não as mesmas peças, mas aos interesses. Sem dúvida. Sem dúvida. Não estou dizendo que seria tranquilo, né? Claro que não. Mas haveria, sim, possibilidade de, com o tempo, claro que teria um desgaste por um período que eu não sei medir há quanto tempo, mas eu tenho o entendimento de que voltaria à normalidade. Vamos separar em duas etapas, então, agora a localidade desse processo todo. Você acredita que, até pela postura dos deputados, aquilo tudo que se viu no domingo, isso de alguma forma afeta a forma como as pessoas veem vocês na Câmara Municipal, aqui em Matão? Olha, eu penso, você não é a primeira pessoa, obviamente, nos meios de comunicação que faz esse tipo de abordagem. Eu penso que haverá um recorte, há um recorte da população, né? As pessoas, nós moramos numa cidade que não é uma cidade pequena mais, mas as pessoas sabem quem somos, não é? Se a gente tiver algo que, vamos dizer assim, que não seja aprovado pela população, não é em função do cenário nacional. Certamente dizer, a forma como as pessoas viram os deputados, colocar vocês tudo no mesmo balaio e falar, ei, vereador, não é a mesma coisa que deputado? Isso não acredito, não. Eu acho até que tem pessoas que dizem isso, mas não diz isso com convicção, diz isso hoje, mas amanhã ou depois as pessoas... visando outras coisas, pelo ano eleitoral. Eu acho que todos aqueles que, ao se atentarem para a situação, para a condição de que nesse ano nós teremos eleições municipais, as pessoas não irão fazer semelhança de nós, gestores públicos aqui na cidade, agentes políticos aqui, com aquilo que acontece no cenário nacional. As pessoas nos conhecem. Tá, agora então a segunda parte da pergunta, é evidente, não tem como fugir dessa pergunta, dessa questão, ano eleitoral que estamos. Muitas pessoas, vamos dizer assim, algumas pessoas já desceram do barco do PT, alguns vereadores saíram do PT, me lembro até de algumas declarações suas a respeito desse fato. Algumas ainda continuaram no grupo de apoio, mas quiseram se desfiliar da figura PT ou do partido PT. Em cima disso, você acha que esse cenário todo, com impeachment acontecendo, que é a probabilidade que você também admite, muito grande, isso influencia de alguma forma ao nome do PT para candidato a prefeito em Matão? Também acho que não. A disputa, eu não sei. Por exemplo, se os adversários irão tentar colocar Brasília dentro de Matão. Né? Pela lógica, não tem cabimento. Não é? Mas, de todas as pessoas que a gente vê que se destacam como possibilidade de serem candidatos a prefeito, elas são pessoas que, volto a dizer, a cidade conhece. Portanto, irá separar essa dimensão maior de entender que esses pretendentes, que esses possíveis candidatos tenham uma relação direta com toda essa falcatrua daqueles que cometeram todos esses crimes no âmbito nacional. Não é? E também não foi o PT que inventou a corrupção, que inventou o demônio. Não é? Eu tenho dito isso. Foi o PT que inventou Minha Casa Minha Vida, foi o PT que elevou 42 milhões de pessoas que viviam abaixo da linha da miséria para uma ascensão social que lhe garantiu mais dignidade na vida. Foi o PT que colocou milhões de brasileiros que não tinham e nem sonhavam com a possibilidade de ser doutor e cursar a universidade através do ProUni, Reúne, do Sem Fronteiras, estudar no exterior, inclusive, naqueles que mais se destacavam. Quer dizer, nós temos muita coisa boa para dizer, não é possível. Não é o PT que fez distribuição de renda através da valorização do salário mínimo, ainda que está aquém daquelas necessidades em que as pessoas precisam, as famílias, mas foi assim. O PT que incluiu milhões de brasileiros na possibilidade de ter conta bancária, por exemplo. Antes isso não existia. Esses dias eu tive numa reunião, Fábio, e um menino reclamou que ele estava com 2 carros em casa, mas que não tinha dinheiro para pôr combustível.
naquele momento, e que isso era culpa da Dilma, não é? Eu disse que quando eu estava na idade dele, eu tinha bicicleta, e hoje ele tem 2 carros, né? A família dele tem 2 carros. Então, quer dizer, o Brasil mudou. Agora, não justifica, obviamente, que em função disso houvesse um mar de lama. Agora, veja você, se você for lá na Operação Lava Jato fazer um levantamento de quem são os deputados, por exemplo, que estão envolvidos lá, você vai ver que do PT é a minoria absoluta. A maioria deles não são do PT. Não é? É que ficou nas outras, né? Na verdade, mensalão, aquelas pessoas todas presas, né? Evidentemente. Eram do alto escalão do PT, então sim. Vinculou-se, né? Igual uma marca de um determinado iogurte, sim, que se chama daquele, né? Então todo corrupto se fala petista hoje, seria mais ou menos isso. Então, as pessoas, logicamente, nós não vamos querer nacionalizar o debate numa eleição municipal. Pelo discurso eu percebi que tem um lado bastante grande para ser explorado aí também. Claro, nós não vamos querer nacionalizar a eleição municipal. Mas se fizerem isso, nós estaremos prontos para responder. Não é? Nós vamos querer fazer o debate no município, do município. Né? Nós vamos apresentar o nosso programa, que é fácil de ser apresentado, que é a continuidade do desenvolvimento da nossa comunidade para tornar Matão cada vez melhor para se viver, é o nosso slogan, né? E deve ser assim. Enfim, mas claro que dificuldades... Tenho várias perguntas aqui. Enfim, dificuldades virão, não é? Mas mesmo, Fábio, mesmo lá no Mensalão, veja você, depois agora no Petrolão, infelizmente, são vícios que estão encravado na administração pública e principalmente no âmbito federal, são vícios que vêm há tempo. Fábio, meu amigo, e os internautas, como é que podemos justificar campanhas milionárias ao longo do tempo de toda a nossa história? Milionários que eu digo, governadores, deputados, presidentes. De onde é que vinham esses recursos todos? Será que aquilo que efetivamente estava declarado na Justiça Eleitoral, aquilo era o suficiente para garantir toda aquela monstruosidade de campanha? Eu pergunto para você, será que a Justiça brasileira não sabia que tinha Caixa 2 nas eleições anteriores? Entendi. Não é? Você se lembra da história da Vale do Rio Doce, da privatização? Lembramos da reeleição do Fernando Henrique? Naquela ocasião o PT batia e foi firme para criar uma CPI. Nem CPI se criavam. Não é? Aí a tese do engavetamento. Do engavetamento. Da geral, autonomia da Polícia Federal. Não é? Tudo isso foram coisas que, a partir dos governos do presidente Lula, presidente Dilma, é que criou essa possibilidade da Polícia Federal ter autonomia, de cortar na carne quando é necessário. Não é? Infelizmente, o PT, no governo, não foi possível conseguir manter a governabilidade, né, sem utilizar no aspecto do Caixa 2, não é, nas eleições anteriores, desse vício que está encravado, desse sistema eleitoral. Essas grandes empresas, não é, que assumem os serviços na administração pública, depois, mesmo quando elas... Veja bem, na última eleição da presidente Dilma, todos os recursos, o ministro Edinho não cansa de dizer isso, foram feitos dentro da lei. Agora, e recursos grandes para a campanha da presidente Dilma, não negamos isso, como também do Aécio e de outros candidatos. Embora tenha um monte de coisa que o Vacari Neto não assume, fala que está dentro da lei, mas vive aparecendo papel para tudo quanto é lado. Pois é, imagem, caixa de sapato com dinheiro, coisa toda. Pois é, mas o que eu quero dizer é o seguinte, mas você vê, ontem eu estava lendo uma reportagem, mesmo os recursos que foram, vejam onde eu estou querendo chegar com o raciocínio, em que a empresa doou dentro da lei. Mas aí há todo um estudo, e aí vem dizer que isso foi acordado nas obras lá atrás, porque já estava constando lá uns 1% da campanha e tal. Eu pergunto, e para os outros candidatos? Não desabonaria o erro, né? Eu roubei, mas o Fábio também roubou. Não desabona o que eu estou querendo dizer. Você quis fazer um paralelo. O que eu estou querendo dizer é que não é que esse roubou
Então, porque esse roubou, o outro também roubou. E como o outro roubou, esse não tem que ser punido. Eu quero dizer o seguinte, ambos têm que ser punidos, mas precisa mudar o sistema de financiamento das campanhas eleitorais. Já mexeu bem, né? Sim. Agora, tomara que avance bastante. melhore um pouco mais. Se cumprir a legislação como está, essas empresas não poderão mais fazer doação. Isso é importante. Vamos lá, 9 horas e 57 minutos. Deixa eu falar, ainda em âmbito local, eleição 2016. O Chico é o candidato natural, porque ainda tem o direito à reeleição. Eu ouvi até uma entrevista do Ademir de Souza hoje, dizendo que o Adalto também tem essa pretensão, e a gente vê muitos vídeos seu em rede social e o seu nome também pululando nessa linha. O Cidinho é candidato a prefeito pelo PT, ou pelo menos o nome do Cidinho está à disposição do grupo? O nome do Cidinho sempre esteve e estará à disposição do grupo, não é? É bem isso que você disse. Naturalmente, o prefeito Chico, até por conta da legislação, ele tem o direito, se quiser, a se colocar como candidato no período certo, né? E hoje poderia até ele estar dizendo já que, como pré-candidato, o prefeito Adalto reúne todo um legado, todo um histórico que dá a ele condição. Embora hoje ele está impedido. Pelo colegiado, então hoje ele não pode, já foi julgado pelo colegiado, segunda instância, ele não pode. Essas questões jurídicas aí e tal, né? Mas você acha que reverte? Enfim, na justiça tudo é possível, né? E o prefeito Adalto tem, vamos dizer assim, todo um histórico aí de combatente e combativo nesse sentido. Você vê que na eleição do deputado recebeu uma impugnação há 15 dias antes da eleição. Sim, eu pude. Ele conseguiu, e na verdade, depois reverteu uma besteira, e conseguiu se reverter lá atrás, outras histórias em outras eleições. Portanto, se há essa dificuldade, a gente sabe que na justiça a dificuldade, de repente a gente consegue superar e de repente não. Né? Mas eu penso que... eu acho que, independente até da minha vontade pessoal, Fábio, o meu nome já há tempo, né, que vem no PT como uma possibilidade de ser candidato a prefeito. E às vezes as pessoas até me questionam, puxa, Cidinho, mas por que você não se coloca, não é? Veja, eu sou muito tranquilo com relação a isso, eu respeito o processo, eu disse em outros meios de comunicação que naturalmente me parece que eu sou o terceiro da fila, isso não há nenhuma exorbitância da minha parte, né? Eu falo isso com bastante modéstia, as pessoas dizem isso, não é? Então, veja você, se por alguma razão não for o prefeito Adalto e também o prefeito Chico efetivamente optar por não ser candidato, não é? Eu estou pronto, não é? Eu penso que é isso. A chamada chapa pura, você acha que não pode acontecer, por exemplo, o Chico e você? Nós queremos tratar com bastante carinho isso, né? Com bastante atenção que merece os nossos parceiros, para estar discutindo junto, né? Mas, de repente, também poderá ser uma possibilidade, não é? Por que não? Outra pergunta, Cidinho. Dá-se a impressão, ou pelo menos a gente tem essa impressão, e claro, a gente vive de impressão, a gente não sabe o que vai na mente da outra pessoa. A impressão que a gente tem, olhando o Cidinho dentro do PT, é que o Cidinho seria muito importante na Câmara, que o PT não poderia abrir mão do Cidinho lá na Câmara. Quantos mandatos já na Câmara? Nós estamos no 6º mandato. 6 vezes 4? 24, é isso? Isso. 24 anos. E o Cidinho seria muito importante lá, por isso que nunca cogitou-se a possibilidade de você ir para a majoritária, você ir para o cargo a prefeito. Procede isso, Cidinho? Porque a impressão que passa é essa. É uma impressão que é possível que outras pessoas também pensem assim. Daí você está dizendo isso como alguém que não é partidário, mas dentro do PT é bem provável que tenha quem esteja pensando isso. Eu só acho que se estiverem pensando isso, tem que trazer para a roda de conversa, não é? Nós temos que conversar. Eu acho que isso é possível, que tenha esse entendimento, e nós estamos prontos. Mas na possibilidade, eu acredito na possibilidade de a gente continuar governando a cidade, né? Então, se continuar governando a cidade, voltando a dizer, se não por uma situação, por uma condição ou outra, não ser o prefeito Adalto, não ser o prefeito Chico, eu penso que é melhor o Cidinho prefeito, né? Do que o Cidinho vereador. Embora eu quero dizer que eu gosto do que faço, não é? E o cenário que está colocado hoje, eu diria para você que eu estou como pré-candidato a vereador, não é? Em função de todas essas condições que nós respeitamos. Com esses né? dois nomes à sua frente. Isso, exatamente. Né? E ainda, além dos dois, outros do nosso grupo que poderá vir a ser colocado, a ser discutido. Também respeito isso. Né?
Eu só não posso também desrespeitar, e aí eu falo com bastante modéstia, e você me conhece, né? Eu não posso desrespeitar um apelo, vamos dizer assim, as indagações que se levantam na comunidade, onde as pessoas, sabe, todo dia eu ouço gente me dizer: Cidinho, como é que é? Será a sua vez agora? Você vai poder ser, você quer ser candidato a prefeito? Então eu também tenho que dar uma resposta a isso, não é? E essa resposta sempre é condicionada a uma realidade concreta que nós vivemos e que nós falamos aqui. Como presidente do PT, você teria essa condição também até de colocar mais veementemente seu nome à baila, ou não? Não só pela condição de ser o presidente do PT, como qualquer uma outra pessoa, né, tem esse direito, evidentemente. Agora, eu sempre procuro fazer as conversas, né, internamente, antes de a gente jogar, vamos dizer, para a opinião pública, responder à opinião pública dentro das limitações que essa condição organizativa do nosso partido, do nosso grupo, sempre permeou, né? Tá certo. 10h03, Cidinho, muito obrigado pela sua presença. Espero que seja a primeira de muitas visitas ao nosso estúdio para que a gente possa conversar. É sempre muito agradável a sua conversa, suas entrevistas. Muito obrigado, Fábio. Me permita apenas dizer, você colocou um fato interessante, que é a questão de eu estar explorando um pouco agora as redes sociais, sim, com alguns vídeos e tal, até alguns comentários. Mas, cara, eu quero dizer para você que, assim, eu tenho 55 anos, entendeu? Eu estou aprendendo sempre, a vida sempre está nos ensinando, não é? E essa questão da informática, há muito tempo que as pessoas, os meus amigos que entendem, para entender mais do que eu não precisa muito, mas tem pessoas que entendem bem, entendeu? E elas diziam: olha, você faz os vídeos e tal. E aí, quando algumas pessoas aqui da cidade começaram a fazer alguns vídeos, né? Aí elas diziam: está vendo, fulano fez lá, tem as visualizações, você com tanta coisa que você tem feito, com tantas conquistas que você, recursos que você tem trazido para a cidade, então as pessoas não sabem, e as redes sociais é uma boa para isso. Eu demorei para fazer, aí depois eu tomei gosto, sabe? Puxa, é interessante porque as pessoas veem, né, comentam, alguns até fazem crítica, tal, tudo isso é legal. E as pessoas depois me ligam, falam: legal, aquilo lá, puxa, que bacana, não sabia que teve lá a sua participação e tal. Então, eu estou gostando, sabe? Mas isso, como agente político, obviamente, que isso pode capitalizar para aquilo que vem para frente, mas, em princípio, foi mesmo de estar fazendo essa relação de comunicação com aqueles que acompanham. Né, bacana, a internet é bacana, né? Pois é. Bem utilizada, né, rapaz? É um instrumento. A outra coisa interessante também é o WhatsApp, né? Puxa vida, que bacana. Tomar cuidado, senão toma muito tempo da gente, né? É verdade, senão fica viciado. Fica o dia todo naquilo lá. E os grupos, né? Muito grupo. Então, você imagina. E a pita. Pois é. Cidinho, muito obrigado, então. Obrigado, Fábio. Foi um prazer, cara, estar aqui. Tudo de bom para você. Sucesso aqui nesse empreendimento aqui, que é algo que te realiza, mas serve à comunidade. Parabéns. Obrigado, Cidinho. Fábio Pereira para o Boletim Informativo, Jornal Processo ao vivo. A gente volta a qualquer momento.